Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas aqui ao canal. E hoje é dia de trazer uma mensagem positiva para você que é empreendedor, que está aí na sua jornada e precisa de um fôlego a mais. E até mesmo você que não tem nenhum empreendimento, mas está numa situação difícil e precisa de uma força para o seu dia a dia. Então, vim trazer uma palavra e nada melhor que trazer uma palavra que é direto da Bíblia, que é a melhor mensagem que a gente pode ter. Então, se prepara, porque a palavra hoje vai te tirar desse buraco. E você vai parar de enxergar o buraco que você tá como um jardim de inverno e enxergar ele como um túnel de passagem. Bom, mas antes de eu começar a trazer a palavra para você, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e não esquece de deixar o seu like também, porque quando você deixa o seu like, mais pessoas conseguem alcançar esse vídeo e assistir também superar as dificuldades da vida, tá bom? E não esqueça de se inscrever para não perder as próximas mensagens e os próximos conteúdos aqui do canal, tá bom? E é isso aí, vamos direto à palavra agora. A palavra que Deus tocou meu coração para trazer para vocês hoje se encontra em Gênesis, capítulo 37, no versículo 23 e 24. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. E é isso aí, até aqui. Bom, essa palavra é assim, parece até clichê, né, gente? É uma palavra muito, muito conhecida. Todo mundo sabe a história de José. Um sonhador, não sonhador porque ele queria ser sonhador, e sim porque Deus dava sonhos para ele. E um sonhador que acreditava nos sonhos. Não um sonhador qualquer, porque tem muito sonhador que não acredita no sonho que tem, que simplesmente sonha e deixa o sonho ir embora, passar. Deixa ele realmente no mundo dos sonhos, não torna o seu sonho realidade. Mas José era diferente. José, ele olhava para o sonho dele como sendo um sonho real, um sonho possível. E ele acreditava tanto que ele falava do sonho dele. E ele se alegrava tanto, mesmo antes do sonho acontecer, que ele compartilhava o sonho dele com as pessoas. Não só compartilhava o sonho dele, mas também acreditava e deduzia o sonho dos outros. Então, a partir daí a gente já consegue imaginar quem era José. Uma pessoa que, em primeiro lugar, era uma pessoa que buscava ser uma pessoa boa. Porque ninguém é 100% bom, né, gente? Mas que buscava sempre fazer o melhor. Tanto é que ele não enxergava a maldade que os irmãos dele iriam fazer para ele naquele momento. Porque essa túnica que fala a palavra, ele já tinha recebido antes. E os irmãos dele já tinham se irado antes com ele, antes dele falar de qualquer sonho. Só o fato dele ser o filho predileto já irritava eles. E José, então, ganha a túnica, recebe um sonho, fala muitas coisas que talvez devesse falar, talvez não, mas fato é que o coração dos irmãos dele não estavam limpos para receber aquilo. E José não se importou e mesmo assim falou. E mesmo assim continuou acreditando nos irmãos dele. Gente, minha voz tá sumindo, mas vamos lá. Bom, chegou esse momento em que José foi levado pelos irmãos para uma armadilha. Ele não imaginava o que aconteceria ali. Eles já estavam tramando algo por trás da vida de José. E quantas vezes a gente acredita em pessoas que estão no nosso caminho, imaginando que elas vão fazer o melhor por nós, e na verdade elas não vão. E isso entristece o nosso coração, mas José não se entristeceu naquele momento. Ele continuou enxergando o sonho dele, ele continuou acreditando no sonho dele. Não foi a inveja, não foi
a raiva dos irmãos que fez com que José desistisse do sonho dele. Muitas vezes a gente olha para o nosso adversário e fala: ele tem tanta inveja de mim, é melhor parar de sonhar. É melhor eu parar de fazer, é melhor eu não acontecer nada, porque assim, quem sabe, ele para de me perseguir. E de verdade não é esse o caminho. Se Deus te deu um sonho, vá atrás desse sonho. Se Deus te deu uma meta, vá atrás da sua meta. Se você hoje tem uma empresa, se você hoje tem um negócio, se você hoje trabalha em algum lugar e você tem pessoas que te perseguem e por esse motivo você tem medo de crescer, pare com isso hoje e olha para aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Se tem crescimento para a sua vida, se Deus te prometeu que você vai chegar naquele lugar, que você vai crescer, que você vai ser alguém, que você vai evoluir dentro da empresa, que você vai fazer a sua empresa crescer, não importa o que o outro pensa, o que o outro deseja, se vão te jogar num buraco ou não. E aí, falando em jogar num buraco, jogar num poço, chegamos ao principal assunto dessa mensagem. O buraco, o poço que José foi jogado. Eles tiraram a túnica dele, tiraram aquilo que era especial, que tornava ele diferente deles. Pelo menos ao que eles acharam. Porque a túnica era diferente da túnica deles. Mas o segredo que eles não estavam entendendo é que não era a túnica que era diferente, era José que era diferente. Quantas vezes vão tentar tirar sua túnica achando que é isso que vai te tirar o brilho de você? Quantas vezes vão tentar tirar algo, tirar sua paz, tirar alguma coisa que você tem, que eles têm certeza que é aquilo que te torna diferente, mas na verdade não é. É algo muito maior do que os olhos podem ver. Então, naquele momento eles tiraram a túnica, tiraram tudo que tornava aos olhos deles José especial e jogaram ele num buraco. E acreditando que dessa forma eles receberiam algo também, porque sem a túnica ele já não era especial. E vendendo ele, bom, quem sabe eles ganhavam um troco, né? Mas não é bem assim, porque Jesus, ele trabalha e os planos dele são perfeitos e ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Não importa quantas vezes te joguem no buraco, não importa se você vai perder a sua túnica, se você vai perder algo que para as outras pessoas é especial. Jesus tem uma nova túnica, uma nova roupa, tem uma nova peça, um novo traje para você. Porque às vezes o que é passado não combina mais com aquilo que era especial. O que é agora, o que vai ser agora da sua vida, pode não ser mais a mesma coisa que era antes. A peça que antes servia e que te tornava especial não vai ser necessária nesse momento, desapega dela. E voltamos ao buraco. José estava naquele buraco. E aqui é onde Deus falou no meu coração. Aquilo, para os irmãos dele, era um buraco, onde ele jogou, para tentar entulhar os sonhos de José, acabar com José, acabar com os sonhos de Jacó também, quem sabe. Mas para José, aquilo tinha algumas possibilidades. Aquilo podia ser um buraco também, mas aquilo podia ser um jardim de inverno. E isso é o que me chamou a atenção. É um buraco ou um jardim de inverno? Eu não sei, vocês já entraram num jardim de inverno? Hoje em dia eu moro numa casa que tem um jardim de inverno. E uma das mensagens que eu gravei, inclusive, foi nesse jardim de inverno. E se você fecha as portas, você tá num espaço fechado, com um buraco em cima. Isso é um buraco ou é um jardim de inverno? Se você olhar pelo ângulo de que é um jardim de inverno, você não quer sair de lá porque é algo confortável. Se você olha da dimensão de que é um buraco, você se sente pequeno e você acha que você não consegue sair de lá,
porque é profundo demais para você sair. Agora, se você olhar da perspectiva certa, se você olhar para aquela circunstância como sendo um túnel que você vai atravessar, e quando você atravessa um túnel, ele pode ter até um período de escuridão, mas você sabe que do outro lado tem uma luz te esperando e que existe um caminho novo do outro lado. Quantas vezes a gente pega um carro, e principalmente quando você está viajando e você passa por um túnel, e você fica ansioso para ver o que tem no final desse túnel, o que vai ter do outro lado. Por mais que você saiba que vai ter mais estrada, que você saiba que talvez tenha umas montanhas do lado, você tem a curiosidade de longe, quando você está chegando naquele túnel, de atravessar ele e chegar do outro lado. Então, se você olhar da perspectiva de que é um túnel, ainda há saída para você. Se você olhar da perspectiva de que é só um trajeto, de que é só um pedaço da sua caminhada, tem uma saída para você no final, tem uma saída, tem uma luz no fim do túnel, como todo mundo já fala essa frase, e é bem real. E aí minha garganta me atrapalha. Bom, quem colocou José nesse buraco, ou nesse túnel, foram os irmãos, que naquele momento eram inimigos dele. E quem tirou ele daquele buraco não foram os melhores amigos de José, eram pessoas que estavam levando ele como escravo. Nota que nem sempre quem vai te tirar da situação que você se encontra é uma pessoa que você espera, que vai ser seu amigo, que vai ser seu parceiro, que vai te levantar e te alavancar e te abraçar. Às vezes, o que te espera, o que te tira daquele buraco é algo ainda triste, ainda que não é o que você esperava, mas que vai te alavancar para frente, que vai te levar para o destino, mesmo sem essa pessoa ou essa circunstância saber. Deus trabalha dessa forma. Deus coloca você em circunstâncias, em situações em que você olha para ela e fala, agora tá tudo acabado. Ou você pode olhar e falar, esse é um túnel. Aceite apenas que todo túnel tem uma saída. Todo túnel tem um fim. Ele não vai durar para sempre. E quando você atravessar esse pedaço que você está vivendo hoje, você vai conseguir encontrar sua vitória no final. José, depois de passar por esse processo, ser levado como escravo, a gente já sabe que ele ficou preso, e aconteceram muitas outras coisas na vida de José. Mas fato é que aquilo que Deus prometeu para a vida dele, o sonho que Deus deu para ele se realizou, não importa quanto tempo demorou. O que importa é que Deus realizou e que José viveu esse processo que foi necessário na vida dele. Então creia que esse processo que você está passando neste momento é temporário, é só um caminho, é um caminho no deserto, é algo que é temporário, não é para você morar nesse jardim de inverno. É para você atravessar esse túnel e chegar do outro lado, onde a sua vitória está. Fica com essa palavra no seu coração. Encha-se do Espírito Santo de Deus e espere em Deus. Faça tudo o que você puder. Tem uma palavra que eu gosto, um trecho que eu gosto do livro de Napoleão Hill, aconselho muito vocês a lerem também, que diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Então faça tudo, ore em primeiro lugar, e coloca tudo nas mãos de Deus, mas não fique parado. Não olhe para o túnel como se fosse o jardim de inverno. Fica com essa palavra, que Deus abençoe sua vida, e se algo não deu certo ainda, vai dar certo, você vai chegar no final desse túnel. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tenha uma semana, um dia e horas do seu dia abençoados. Em nome de Jesus.